Boa tarde a todos e a todas. Olá! Primeiro eu vou saudar toda essa casa querida, em nome de todos os trabalhadores que fazem parte e que atuam e estruturam materialmente o trabalho dessa casa, em nome de Isabela, que fez o exórdio da nossa tarde, iniciando com a parábola do semeador. Que muito me emociona, é uma das parábolas que me faz chorar. Mas vamos começar, né? Bom, trago um abraço fraterno de todos que fazem o Centro Espírita Casa de Ismael, lá em Itapissuma. Esse ano a gente está comemorando 39 anos, agora em setembro. Uma casa erguida por mãos de mulheres e até hoje, né? É sustentada por mãos de mulheres, e eu fico muito feliz, assim, pessoalmente feliz, em ver a juventude do Regeneração. Eu fui da juventude, né? Nessa casa que me acolhe, cujo trabalho participo hoje, foi a casa que me fez espírita. Então, prossigam, viu? Para o alvo sempre. Vocês estão semeando. Só vamos saber onde a gente está jogando a nossa semente, mas a certeza é de que a espiritualidade e os bons espíritos, amigos do Mestre Irmão Jesus, está ao lado de cada um de nós, particularmente como a tarde organizada pela juventude, particularmente ao lado de cada um de vocês. Tanto aquele que está protelando e está ali à frente de cada um de vocês, que é o que a gente chama de anjo da guarda, né? Como a tantos outros espíritos amigos que estão do nosso lado e a gente não faz nem ideia. Então, hoje não estamos sozinhos, como em nenhum outro momento da nossa existência aqui na Terra, nós estamos sozinhos. Então, um abraço também da diretoria de família, a qual eu respondo, da Comissão Estadual de Espiritismo. É uma alegria enorme retornar a essa casa que nos acolheu bastante esse ano. Eu disse até a Emanuel, não vou mais aperrear Simone e nem Guilherme. A Dia dos Pais nós estávamos aqui discutindo sobre a área da família no movimento espírita, mas sem mais apresentações, acredito que todo mundo queira conversar hoje e vai ser uma conversa mesmo, apesar da gente não estar em círculo, fiquem muito à vontade para conversar, para contribuir, trazer a sua pergunta, e que nossa tarde seja envolvida em vibrações de muita paz, que nós estejamos em sintonia com os espíritos amigos que coordenam os trabalhos espirituais desta casa e está ao nosso lado, para que tudo aquilo que nós pedimos em prece, as benesses salutares de paz, de amor que a gente pede nas nossas preces, sejam ouvidas hoje e que a gente possa, ao fim dos trabalhos, retornar aos nossos lares refestelados com muita alegria. A primeira é a alegria de servir e a segunda é a alegria de estarmos todos juntos, comungando do ideal de preservarmos essa instituição missionária e sagrada que é a família, Então, o tema que nos traz aqui hoje é um tema que não é mais um tema emergente. Só para vocês terem ideia, em meados dos anos 2000, quando Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, lança o livro SOS Família, que é um dos livros inaugurais para o estudo da família no movimento espírita, a própria Joana de Ângeles já havia dedicado textos desse livro, e a gente vai ver alguns deles hoje, para esse tema. A drogadição não é um tema recente na história da humanidade. A droga ou as substâncias entorpecentes estão dentro da nossa história evolutiva. Elas perpassam, quem dirá, a nossa própria história. A gente nunca pode dizer que dessa água nunca bebi e nunca beberei. Então, quem sabe um dia nós não estávamos na condição de ouvir dos nossos pais
os conselhos necessários para que a gente não adentrasse ao famoso caminho da porta estreita, a porta larga, achando que estava buscando a felicidade, quando na verdade mergulhávamos num abismo de incertezas e muitas vezes de sombras que nós mesmos buscamos. Mas a gente não busca porque quer. A gente busca felicidade. Porque nós sabemos que nós não fomos criados por Deus para sermos infelizes aqui na Terra. Todos nós temos uma missão muito particular e que envolve a nossa busca pessoal por felicidade. Então, independente dos caminhos que um ou outro venha a tomar para buscar essa felicidade, a gente nunca pode dizer, nunca farei e nunca fiz. Primeiro porque o véu do esquecimento não faz a gente lembrar do que a gente fez. Então a gente não pode simplesmente dizer que nunca fez. E o nunca farei, a gente não sabe as dificuldades que a gente vai passar futuramente e nem a nossa ânsia de alcançar a felicidade que vai nos fazer buscar felicidade, inclusive nas coisas materiais e em substâncias entorpecentes. E nós estamos na casa espírita, acredito que a grande maioria de nós, em busca dessas respostas. Respostas para as perguntas como do tipo, como encontrar felicidade nesse mundo? Será que é possível a gente ser feliz nesse mundo? O que é que o espiritismo, O que é que o espiritismo tem a ver com drogadição? O que o espiritismo nos diz sobre o uso de substâncias entorpecentes, substâncias tóxicas? Por que é que o espiritismo hoje é tão útil para a gente entender essas questões? E por que é que o espiritismo é tão útil hoje para a gente entender o nosso lugar dentro da nossa família e saber que se um dos nossos irmãos passa por uma situação do tipo, eu tenho responsabilidade para com ele? Então, vocês, jovens há mais tempo, assim como eu, jovens há mais tempo, olha, as meninas riram ali, e os jovens passando pela juventude agora, vão fazer essas perguntas se já não fizeram, sobre por que o espiritismo é útil. E esse salão cheio já responde a pergunta, porque ele nos dá respostas. Mas que respostas são essas? De onde vêm essas respostas e por intermédio de quem essas respostas surgem? Bom, a gente já sabe que as respostas vêm por meio dos espíritos, assim como nós. A diferença é que estão desencarnados. E muitos são os espíritos encarnados que contribuem também para o conhecimento da gente, para o esclarecimento. Mas a casa espírita é um veículo e um elemento importante para que a gente compreenda por que o espiritismo é útil. Porque quando a gente quer consolo e esclarecimento, a gente só não vai no livro. A gente adentra a casa espírita, ao centro espírita. Aí a gente vai fazer a pergunta, vocês vão ficar com muitas perguntas na cabeça, viu? A ideia é que a gente saia com muitas perguntas mesmo, né? Paulo Freire, grande educador, nos disse que a gente aprende muito perguntando. E deixar perguntas sem respostas, a gente aprende muito mais do que respondendo perguntas já feitas. Então, é bom que a gente fique pensando nessas perguntas durante a semana. Então, a gente se pergunta, por que a gente vem na casa espírita? Aí a gente pergunta, por que vocês estão aqui hoje? Só não vão dizer que era porque Simone, Guilherme, Helena pediram para vir. Mas alguém, todo mundo aqui veio com um propósito. Além do pedido, né? Diga, meu irmão. O tema. E o tema vai levar a gente, uau,
né? Aquela lanterna que acende. O que é que eu quero saber mais? O que é que família tem a ver com drogadição? Por que é que esse tema está na casa espírita? Bom, o tema está na casa espírita porque vocês estão na casa espírita. Veja só. Porque cada um de nós é um universo particular. Cada um de nós tem questões internas que muitas vezes é na casa espírita que a gente encontra as respostas para reajustar essas questões nossas. Aí a gente vem na casa espírita, se depara com um tema e pensa, eu tenho alguém na minha família nessa condição. Então, para mim, em particular, esse tema é muito importante. Ele vai me ajudar a tentar entender e, quem sabe, aprender a lidar com alguém que eu amo muito e que ainda não entendeu e não compreendeu e nem sabe ainda amar-se o suficiente para cuidar do seu próprio veículo físico. E aí vocês vêm à casa espírita, trazem essas temáticas, mas vocês não vêm sozinhos, vocês vêm em família. Quem aqui está em família? Com o tio, com a tia, irmão, irmã, avô? Olha, tá vendo? Aqueles que aparentemente estão sozinhos vão voltar para os seus lares. E vão voltar se as reflexões e as perguntas que ficarem aí na cabecinha da gente ficarem reverberando, essas perguntas vão chegar dentro de casa. E aí, Rosário, quando estiver em família, quando olhar para alguém da família, tá me olhando assim, nada, estou pensando numa pergunta. A atmosfera fluídica do teu lar, da tua casa, estará inebriada destes teus questionamentos. E estarão com você espíritos amigos que te auxiliarão a continuar essa jornada de estudo, porque ela não termina com a conversa nem com a palestra. Ela continua, assim como a vida. Então, por que vocês estão na casa espírita e por que vocês trazem suas famílias? O movimento espírita cria a área de família. Estou falando da área de família para a gente entender bem porque que a gente está aqui. A área de família surge, olha, os agradecimentos, as boas-vindas, já fui passando. A área de família surge dentro do movimento espírita brasileiro na tentativa de responder uma pergunta para vocês. Vamos apertar mais esse laço? A família é o primeiro núcleo social humano. É lá que a gente é colocado para viver as primeiras experiências nessa encarnação. É lá que a gente aprende as primeiras lições de tudo para viver em sociedade e nos outros núcleos sociais depois. E ao longo do tempo, a família foi se reequilibrando e reestruturando, ganhando inclusive formatos diferentes a depender das demandas sociais, que também são diferentes para as dadas épocas. Então, há 50 anos atrás, a família formada pela avó e pelo neto era uma coisa muito estranha. Hoje, quando a gente entra nas escolas, no departamento de infância e juventude, em qualquer lugar, é a configuração familiar talvez mais comum que a gente tenha. E isso tem a ver com desigualdade social, tem a ver com questões de gênero, e tudo isso o Espiritismo traz respostas. E se torna útil para a gente, porque traz essas respostas. E a área de família surge para que a gente tente responder essa pergunta inicialmente. Aí vai o convite para vocês, viu? Vamos apertar mais esse laço? Hoje, aqui, nesse instante, nós somos uma família. Tem a família Regeneração, mas estamos em família aqui.
Então, a gente vai apertar esse laço agora. Diga, meu querido. Por exemplo, eu não tenho como apertar esse laço com meu pai, porque eu sou tabagista há 12 anos e ele ignora essa minha atitude. Ele me vê com nojo, entendeu? Às vezes ele botou uma tranca no portão e só entra batendo. Às vezes eu preciso visitar minha mãe que tem a perna amputada, tem problema pulmonar e cardíaco, e eu sou técnico de enfermagem, eu preciso estar vendo ela e vem aquela vontade de fumar, e eu preciso deixar o portão escorado para não estar batendo, vai lá e fecha e tal, e é péssimo. A família, quando a gente diz assim, aperte mais esse laço, perceba, o laço já existe, não é? O laço não existe? Para a gente apertar, o laço não tem que existir? Não é? O apertar é estar junto, mas pressupõe diversas outras ações. Como é teu nome? Desculpe. Jacó? Jacó, que nome lindo, Jacó. Então, esse laço já existe. O desafio mesmo é viver em família apertando esse laço. E cada um de nós tem um desafio seu. E cada um de nós move em si os instrumentos necessários para apertar esse laço. Jacó deve estar fazendo tua parte, tentando. Por exemplo, eu tenho 2 irmãos que ele trata super bem, trata como verdadeiro filho, e conversa e brinca e tal, mas quando eu quero me achegar a ele, ele me olha, ele olha de nojo e tal. Isso. Eu dou todo amor, carinho, compreensão, abraço. Não deixe de dar. Pensa painho, tudinho, mas é difícil. Não deixe de dar. Não deixe. Fala muito sobre nós. A gente não sabe como o nosso núcleo familiar foi organizado. A gente não sabe qual a nossa relação, falando em laço reencarnatório, com o outro. A gente não sabe como nós olhamos para aqueles há séculos atrás, como foi a nossa relação anteriormente. Quais foram as causas anteriores a essas nossas aflições de agora. Por isso que quando a gente diz assim, continue chamando painho, dando beijo, dizendo que ama, porque a tua parte, aquilo que te cabe, está sendo feita. A parte do outro, muitas vezes, demanda de nós também. Já pensou se você não fizesse, isso seria talvez um cenário pior, né? Como é seu nome? Danusa. Os outros 2 irmãos não dão tanto carinho como eu dou a ele. Isso. E ele faz o sistema inverso. Ele dá todo o carinho aos que não dá carinho a ele. E aquele que é tão dado, tão... não recebe o que você espera. O que você espera. Não é recíproco. Não é. Pois é. Eu acho que a gente vai ver uma citação, Jacó, que talvez te contemple. E depois eu quero te passar uma dica de um livro que eu acho que pode te ajudar muito a entender isso. Porque primeiro, quando a gente está nesse lugar, né, de amar muito, dedicar-se tanto, e a gente espera que o outro também responda, né, a gente. Essa situação pode ser uma situação de drogadição, inclusive. A mãe, o pai ou alguém que cuida daquele adolescente, né, falando dos jovens. E o jovem parece que não quer saber, né? A gente diz isso, né? Ele não quer escolha, ele não quer saber, ele não quer nada com a vida. Eu acho essa frase forte demais, né? Para a gente dizer ele não quer nada com a vida. A gente sabe que é a vida, né? E aí eu quero depois compartilhar contigo, se você me permitir, tá? Viu? Bom, então, para a gente apertar esse laço, a gente já fez uma contextualização para vocês, mas é sempre bom lembrar e mostrar para vocês que nós não estamos sozinhos, né, nessa caminhada juntária de família em Pernambuco.
essa é a área de família em Pernambuco, tá? Ela é composta por 2 diretorias, a Diretoria de Família da Federação Espírita Pernambucana, na pessoa de Cristiane Ossu, que esteve aqui já, né? Vocês já conhecem. A Diretoria de Família da CEE, que eu respondo atualmente. Nós duas, ela na FEP, eu na CEE, junto com essa equipe maravilhosa, formamos a área de família em Pernambuco. É um movimento bem particular da área de família no Brasil, né, que tem uma proposta de integrar as demais áreas da Casa Espírita e integrar as federativas, né? Pernambuco tem a alegria de ter 2 federativas. Então, por que não desenvolver trabalhos voltados para a família pernambucana, sem necessariamente dizer casas adesas à federação e casas adesas à CEE, por exemplo? Então, a gente atua nesse sentido. Então, nós temos a Ana Champlone, que faz parte da nossa assessoria adjunta, e também é da equipe da coordenação pedagógica, assim como Fabiana Guimarães, né? Eu, Fabi e Ana Champlone fazemos parte da coordenação pedagógica da área. A gente elabora as atividades da formação para trabalhadores da área da família, tudo que se volta à parte pedagógica das atividades da área, tá? Essa é a Patrícia Freitas, que é do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, lá do Cabo, que faz parte da secretaria da AFAM. Consuleza Rodrigues, que faz parte da equipe pedagógica dos estudos e reflexões sobre a família. Foi um projeto piloto que encerrou agora no mês de julho, né, lá na federação. É um grupo de estudos. A gente espera que no ano que vem a gente consiga colocar de fato, não como campo experimental, mas como um curso aberto para todo mundo, né? Fabiana Guimarães, que faz parte da coordenação pedagógica. Bruno Filizola, que coordena as rodas de conversa. Glória Ivo, nossa querida amiga Glória Ivo, que faz parte da secretaria e foi diretora da área de família da Comissão Estadual de Espiritismo antes de mim. Lorena Filizola, esposa de Bruno, para estar todo mundo em família. Ela cuida das mídias sociais e a área de família em Pernambuco não existiria sem o Regeneração, sem o Centro Espírita Casa de Ismael e sem todas as casas espíritas de Pernambuco que possuem área de família ou que estão no processo de implementação da área. Então, a gente inclui vocês nessa grande família, tá? Bom, a área de família, ela responde a uma demanda de evangelização das famílias. O DIGE responde à demanda de evangelização da infância e juventude, não é? A área de família responde à demanda da família, de evangelização das famílias. E a família é composta por quem? Por quem é família. Pode ser a família mãe, pai, filho, mãe e filho, pai e filho. Independente da configuração familiar, família é família. E são essas famílias que entram na casa espírita e que precisam ser acolhidas. Diga, meu amor. Qual dia de reunião você tem na federação? Olhe, se não me falha a memória, tem reunião, eu sei que tem na quarta tarde, sábado pela manhã, sábado, a palestra pública, né? Todos os dias, menos na quinta, olha aí. Tarde e noite, né? 19h30. Viu? Qualquer coisa, depois a gente passa o Instagram para você dar uma olhadinha, tá? Bom, e aí a área de família deseja fazer com que todo mundo compreenda melhor a visão espírita quanto os papéis e as funções familiares. Por exemplo, hoje a gente vai estar conversando sobre uma dessas demandas. Funções. A função do educar. A gente fala da drogadição e a família, inevitavelmente a gente vai passar pelo viés educativo que a família tem de orientar os seus filhos, sobrinhos, netos, avós. A gente não pensa a drogadição apenas para os mais jovens. Não tem idade. E não tem posição na família. Pode ser qualquer um, né?
os valores e como aplicar na atividade diária na família os fundamentos doutrinários e no contexto das relações, tá? Vou passando rapidinho, a gente já viu, né? Enquanto trabalhador espírita, esse documento orientador naquele domingo. E aí a área atua para que todo o trabalho na casa espírita leve em consideração a visão que a doutrina espírita tem em relação aos familiares. A ideia de que nós não vivemos sozinhos. Independente de como nós estamos no nosso núcleo familiar, embora com dissabores, embora com dificuldades, todos nós estamos em uma família. Estejam esses entes encarnados ou desencarnados, né? E aí ela se dedica ao desenvolvimento de atividades de evangelização das famílias, como essa. Essa, por exemplo, é uma atividade proposta pela área de família, que é a reunião pública voltada para as famílias, incluindo todo mundo, os jovens, os pais, as mães, os avós, trabalhadores da casa, porque nós, trabalhadores da casa espírita, também formamos uma família e que também precisa se estreitar os laços, né? É tão bom quando a gente tem um tempinho de abraçar o nosso companheiro e companheira de casa espírita, não é? Bom, vamos lá colocando um contexto para vocês, já chegando no nosso tema. Jesus nos disse certa vez: vinde a mim, todos vós que estão, ou todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está lá em Mateus. Mas quando a gente passa por um sofrimento, porque o tema pressupõe algo que causa sofrimento, será que a gente lembra disso? Às vezes o sofrimento é tão grande que faz com que a gente se desespere mesmo e se desajuste. Melhor que desequilibrar, se desajuste. E ache que não tem saída e busca alternativas diferentes, inclusive dos valores que a gente aprendeu em família, para buscar conforto. Mas antes de qualquer coisa, é sempre bom lembrar que, independente da dor que cada um esteja sentindo, da situação pessoal que cada um esteja vivendo, vivenciando, o mestre já está disposto, através da equipe espiritual da casa, para ajudar. E é isso que traz o alívio para as nossas aflições. E aí a gente chega na primeira pergunta, que a gente vai ficar com ela também. Como o Espiritismo explica o problema da drogadição neste mundo de provas e expiações? Como é que o Espiritismo explica, então, que a droga exista nesse mundo? Alguém já parou para pensar? Quando Maria João de Deus teve o feliz merecimento, né, de visitar outras paragens planetárias e vivenciar planetas onde não há sofrimento, ela possivelmente não viu isso lá. E por que existe aqui? E como o Espiritismo pode explicar esse fenômeno da drogadição nesse mundo que a gente vive? Bom, primeiro, porque nós estamos em um mundo de provas. E num mundo de expiações, né, não? A gente ainda sofre. E esses sofrimentos são vertidos de diversas maneiras. Daquele que a gente acha mais simples, né? Quer dizer, simples para quem vê, para quem passa não. Por isso que nunca é salutar a gente medir o nível de sofrimento do outro, porque a gente não sabe onde o sapato
está apertando, de fato. Mas vivendo neste mundo de provas e expiações, que os jovens já devem conhecer, porque a gente vive em um. Então é um mundo onde ainda encontramos o mal. É um mundo onde nós ainda lutamos contra as nossas inclinações más. E é por isso também que a gente está aqui. Porque às vezes a gente tem sim. Danusa, de vez em quando eu fico muito estressada no trabalho, eu descarrego na bebida. Meu irmão e minha irmã, você está nesse mundo exatamente porque você ainda está tentando reajustar isto em você. Se já tivesse tudo ajustado, que bom seria. E que bom que a gente tem a oportunidade do reajuste, que não tem só uma chance e game over, né? A gente tem outras etapas ainda a serem vencidas. O difícil mesmo é vencer a nós mesmos. E talvez por isso esta tarefa seja difícil. Porque a gente até vence o outro. Mas a gente é um outro caminho. E para a gente começar a nossa conversa, a gente precisa primeiro dizer o que é drogadição. Né? Vamos lá. Primeiro, o que é a droga? Vai ser bem didático agora, para a gente entender o caminhar da gente até o nosso intervalo. E depois tu fala, viu, Guilherme? Quando for a hora certinha, para a gente não passar muito. O que é a droga? A droga é qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos. Qualquer, veja bem, isso é bem delicado. Qualquer substância, isso está lá no Aurélio, está inclusive na Joana de Ângeles. Qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Vou fazer uma pergunta. Quem gosta aqui de café? Não, Guilherme. Meu Deus, eu já ia dizer, Guilherme está um passo à frente na evolução. Foi, se ele ficou um cafezinho. Quem aqui gosta de café? Agora a gente vai fazer uma pergunta. Outra pergunta. O café, ele muda as nossas funções orgânicas? Sim. Sim, excesso sim. Mas quando a gente está... Quem aqui toma café, assim, você está ali, né, na casa espírita, dia de estudo de O Livro dos Espíritos. Aí você veio de 2 turnos de trabalho, quase 8 horas seguidas trabalhando, aí você vai do trabalho, desta parada do ônibus ali perto e vem direto para o Regeneração. Mochila nas costas. Cheguei. Minha gente, tem um cafezinho aí? Não é isso que a gente faz? Nesse sentido, o que é que o café vai fazer com a gente? Vai manter a gente acordado. Para ele manter a gente acordado, o que é que ele vai fazer com as nossas funções orgânicas? Quem é da área, por favor, ajuda. Ele vai dar uma energizada na gente. Central, né? Trabalhar no sistema nervoso central, de cabeça e coluna. A gente ficar acordadinho, né? Isso. Quando a gente começa a ter sono de novo, café de novo, não é isso? E agora, depois que a gente lê isso aqui? Qualquer substância... Eita! Minha nossa, isso é muito sério, não é?
Sou drogado, veja só. Pois é. Aí a boa pergunta, viu? É uma excelente pergunta. O café, então, é uma droga? No sentido geral do termo, quando a Joana traz que é qualquer substância que altera, a gente tem controle sobre o beber café? Que bom que a gente tem. Então, para a gente é boa. Então, o mal, ali agora, particularmente nesse sentido, vai de acordo com eu conseguir ou não, né, me ajustar com ela. Mas a gente tem o açúcar, por exemplo. Açúcar, né, polêmico, chocolate, a Coca-Cola. Aí vai chegar um momento que a gente vai dizer, nossa, quase tudo. E isso a gente está falando de alimentos, não é? A gente está falando de alimentos porque a gente está falando de substâncias, não é? A droga pressupõe a substância. Firmou aí o substância, né? E ela vem do holandês antigo, drog. E ela vem exatamente do holandês antigo, significando folha seca, porque os anglo-saxões, no início da história, usavam folha mascada para se manterem acordados e aquecidos para suportar horas e horas de caminhada. Pois é. Então, a palavra droga, a raiz etimológica dela relembra isso, né? Já ouviram falar no termo adicto? A gente está usando muito o termo adicto para se referir à pessoa que usa drogas e não a palavra drogado, viciado. Porque são palavras que culturalmente ganharam um significado pejorativo mesmo. Estigmatizado, marginalizado. Uma pessoa que tem ouvido da raiva. Sim. Antigamente se chamava aidético. Hoje é soro positivo. Isso. Porque o termo aidético estigmatizou aquela pessoa. Durante muito tempo, bem lembrado, Emanuel, obrigada, viu? Durante muito tempo, e até hoje mesmo, vez ou outra a gente se pega usando. Não é um drogado, né? Porque usa drogas, né? Porque faz uso de algum tipo de substância que altera, né, as nossas funções. Mas a palavra adicto, que é a que a gente está usando mais hoje, né? Drogadição, adicção, adicto, para quem usa algum tipo de substância, ela vem do latim, adicto. E ela não tem esse peso da palavra drogado, viciado. Ela vem de alguém que é afeiçoado, apegado a algo. Então, o adicto é alguém apegado àquela substância. E não é de apegado porque alguém induz. A gente também precisa pensar nesse ponto. Nem tudo é obsessão. Durante muito tempo, pensou-se, até dentro do próprio movimento espírita, que a questão da drogadição estava muito ligada à questão obsessiva. Está sendo obsidiado, por isso que está fazendo uso, né, de determinadas substâncias. Mas a gente também não pode ficar o tempo todo culpabilizando os nossos irmãos que estão menos felizes no momento, para que eles sejam responsabilizados por questões que, na verdade, muitas vezes são nossas próprias escolhas que a gente faz. E mantém as nossas escolhas muitas vezes. Quinta-feira, enterramos um ente querido.
35 anos, por escolha dele de se envolver no tráfico. Invadiu uma comunidade aqui perto, do outro lado da Caixa H. Quando chegou lá, seguraram ele, mataram ele de pancada, paulada, pegaram ele, arrastaram e jogaram na frente do compadre da Avenida Caixa H. Jogaram feito um bicho. Escolha, porque teve tudo do bom e do melhor, viajou para Portugal, para Espanha, Estados Unidos, namorou com grandes mulheres e terminou com um ser humano do mesmo nível que teremos quinta-feira. Isso. E aí, nessa situação, percebam, foi um espírito que teve em seu núcleo familiar todo o apoio e que continue tendo esse apoio, embora as escolhas, porque o nosso livre-arbítrio é composto por nossa razão e os nossos conhecimentos adquiridos. Então, eu só tomo escolhas com base naquilo que eu conheço e naquilo que eu tenho como certo, como razão. É uma construção de conhecimento, é uma construção de conhecimento individual, o livre-arbítrio. Então, se alguém toma decisões na vida que trarão infelicidade para ela, não é por isso que a gente vai abandoná-la, né? E mesmo após o desencarne, é durante esse momento, enfim, que a gente percebe o quanto que ele precisa da gente. Porque nessa escolha, a escolha deles que foi feita com base naquilo que ele sabia que era certo. Possivelmente ele não dosou. Será que é bom? Será que não é bom? Mas a gente que sabe que não era, que continuemos em prece, para que o auxílio e vai chegue e ele compreenda e se refaça, e assim como cada um de nós teve a oportunidade de se reequilibrar e se refazer um dia, também tenha. Vamos lá. Né? Uma pergunta. Por exemplo, quem está falando neste momento é ser um espírito para todos nós, não é isso? Desculpa, não entendi. Quem está falando neste momento é ser um espírito para todos nós. Como você disse que não é só o caso da obsessão, existe algo em mim. Eu sou um fumante compulsivo. Uma carteira de duplo strike, eu fumo durante uma noite. Entendeu? Será que o meu espírito pede para que eu fume? A gente tem essa pergunta aqui. Tá bem. A gente tem essa pergunta aqui. Eu vou até colocar aqui para lembrar de você, Jacó. Viu? A gente tem essa pergunta aqui, viu? Por isso que eu vou deixar ela. Viu? Tá vendo? Estamos em sintonia. Estamos em sintonia. Então, essa resposta tem no livro dos Espíritos. Tem sim, tem sim. Tem uma resposta no livro dos Espíritos sobre. Porque nós carregamos, né, as nossas tendências. Nós somos um compêndio de histórias, né, vividas. Esse que está aqui é composto por diversas outras experiências, né? Então, vamos lá. A toxomania é outra palavra comum já hoje, né? Que ela designa a drogadição. Então, a drogadição para substâncias tóxicas, né? E ela compreende 4 estados, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, o uso da droga compreende esses estados. Uma compulsão, quando não se consegue controlar o desejo e a vontade, né? A tendência a doses cada vez maiores. Né? Por exemplo, há substâncias que, quando usadas, por mais pequena que seja, elas viciam muito rapidamente. Né? E aí a pessoa começa a usar de maneira... É porque o organismo ele se acostuma. Isso, E aí, se acostuma. Você não tem mais o êxtase ou a sensação que aquela substância provoca, a tendência é buscar... É buscar cada vez mais.
né? Gente, o nosso corpo físico é uma perfeição. Quando a gente experimenta fazer algo bom para o nosso corpo, alguém que pratica algum esporte assim que todo dia tem que fazer, Emanuel, eu sei, todo dia ele está lá. O nosso organismo é uma satisfação que a gente tem ao fazer, e não é só exercício físico mesmo. O artista, ao produzir a sua arte, ele sente prazer e felicidade. E há uma necessidade inerente ao espírito, e essa necessidade é construtiva, ela foi construída através da sua trajetória evolutiva. Ninguém veio aqui com dons artísticos do nada, é uma construção, né? Chegando já na tua. Né? Então, ninguém vem com vontades para cá do nada, porque não existe o nada. Está lá em o céu e o inferno, né? O futuro e o nada. Nada não existe. Então, a gente já tem. E a gente alimenta isso. Então, às vezes, a gente está lá, como diz Luiz Sérgio, num romance, né? Ninguém está só. Está de bobeira. E experimenta. Mas aquele espírito está impregnado nele uma marca, e essa marca é fluídica, do uso de substâncias e experiências anteriores. O que é que acontece quando esse experimenta nessa experiência reencarnatória? Um reencontro. Um reencontro com uma satisfação perdida. Pois é. Vamos lá. Fisicamente é isso mesmo. Fisicamente é uma conexão. E muito forte, viu? Muito forte. A dependência psicológica ou física, né, é outro estado de alguém que está sob influência de tóxico, né? Você fica dependente psicologicamente e fisicamente, o teu corpo sente mesmo a ausência. E as consequências negativas na vida do usuário, sejam físicas, psicológicas, emocionais, sociais e de ordens econômicas. Essa a gente vê visivelmente, né? E o que é o vício? Estão vendo essa imagem? A gente falou de droga, não foi? Que droga é substância. O vício, não. O vício, não. Quem traz essa citação, jovens, leiam esse livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos, da irmã Patrícia, a mesma que todo mundo conhece, né? Como é o nome do livro? Violetas na Janela, A Casa do Escritor. Patrícia faz uma viagem e tem uma linguagem tão simples. E a gente tem a Patrícia nos traz a definição de vício. E ela vai nos dizer que o vício é um uso costumeiro, ou seja, é um costume, é um hábito, faz parte da rotina da gente, de toda e qualquer coisa que nos acarrete prejuízo. Arredonda prejuízo para prejuízo de ordem psicológica, emocional, econômica, física. Olhem a imagem também, tá? Vício é o costume de proceder mal. Agora, não é mal porque a sociedade dita que é mal. É mal porque faz mal para o teu organismo, para você, para o ser. Eu poderia ser mais específico. Quando a gente prepara o fígado para comer, a gente não tira aquela pelezinha. A pelezinha. Pronto. Dentro de nós existe
os dois pulmões, e existe uma preura. Quem fuma atinge muito essa preura. E o pulmão e o coração são irmãos gêmeos. Todo fumante há de ser prejudicado No corpo. pulmonarmente ou um Cardíaco. cardíaco. Cardiopata, né? Cardiopata. É um conjunto, né? E o nosso corpo é uma organização sistêmica, né? Tá tudo muito bem reajustado ali. Mexeu com uma coisinha, né? Por isso que tem gente que diz que tem medo de ir ao médico. Mas eu não vou não, porque eu tô com isso. Quando eu chegar lá, o médico descobre que eu tenho várias outras coisas. Mas não se esqueçam de ir não, viu? E aí os vícios são doenças complexas. Doenças complexas, não é simples de entender, né? Que exigem vontade para libertar-se, e vontade é uma potência da alma, segundo Leon Denis, está lá, como uma das mais fortes potências da alma. Quando a gente diz potência da alma, é nossa, porque nós somos espíritos, somos almas encarnadas. Então, uma das nossas maiores potências é a vontade. Sem ela, a gente não vai. E é ela que faz a gente ter vícios. E aí, para curar-se desses vícios, a gente precisa enfrentar e vencer. E o vício, se não for vencido, nos torna escravizados dele. Então, se a gente não vence, ele nos vence. E nos acorrenta. Por isso que ela diz que nós só estamos libertos se não tivermos vícios. Capítulo do Evangelho, aquele item, caracteres do homem de bem. O homem de bem não tem vícios. E é, inclusive, até equivocado a gente dizer assim, o único vício do... Inclusive os morais. Isso é o que a gente vai ver, inclusive, viu? Inclusive os morais. É até equivocado a gente dizer, o vício de fulano é fazer o bem. Diga assim, né? A potência de fulano é fazer o bem. Mas vício mesmo acarreta prejuízo. E fazer o bem não acarreta prejuízo para a gente. Né? E aí todos os vícios são nocivos para quem os tem. E ele fala sobre uma relação conosco. Né? Então, o vício, e são muitos eles, aparecem de diversas formas. Às vezes a gente nem sabe que aquilo que a gente tem como hábito diário é um vício. E que precisa, muitas vezes, de auxílio terapêutico, técnico, médico, adequado para que a gente possa seguir. Né? E é controle. Então, são muitos os vícios, e ela diz assim, ó, às vezes não os temos fortes, mas mesmo um restinho de um deles. Aí eu nem grifei para que a gente pudesse refletir juntos. E aí a Patrícia disse que vai citar só os mais conhecidos. Vamos lá. Agressividade. A agressividade é um vício. Porque aquele ser agressivo, ele é agressivo o tempo inteiro. Cotidianamente. Em atitudes simples, até bom dia. Desproporcionais. Aquela pessoa que sempre está na defensiva. Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu vi de um colega nosso que ele
sempre responde uma resposta como se fosse se defendendo de um ataque. Eu não sei se isso poderia ser um vício de autodefesa, eu não sei explicar. Eu não sei se as pessoas já conviveram com pessoas que são assim. Um exemplo, a pessoa chega, ele chegou, mandou um vídeo de determinado assunto no grupo, aí o outro colega falou assim, tá viciado nessa pessoa, né? Tu vive mandando um vídeo dessa pessoa no grupo. Aí ele falou, é porque o que ela fala me incomoda? Você tá entendendo? Uma resposta, sempre com uma resposta. Sempre como se fosse atacando. Atacando. Eu não sei se ele entende que o que falo para ele é como se fosse um ataque, ele sempre vem na defensiva. Aquela pessoa que às vezes você fala assim, tu acha tão bonito hoje, eu digo, porque eu sou feio, você me acha feio e hoje eu tô bonito. Você tá entendendo? Sim. Pode ser um dos elementos, mas o que é que pode. Tem muitos fatores que podem ocasionar a personalidade de alguém que tem esse tipo de comportamento. Um deles é estar ferido. Né? Tem um texto da Joana de Ângeles chamado Medo de Amar. Quem que não está aqui, mas tem gente, quem está fazendo formação para a área da família estudou esse texto e fala muito sobre a nossa criança interior. Todo mundo tem uma. E ela foi ferida em algum momento da nossa trajetória. Então, às vezes, só para contextualizar a gente, né, e não sair também a resposta de Emanuel. Às vezes a gente foi educado a sempre tem que ter resposta para tudo. A criança que é educada para fazer tudo sozinha. Vá que você não tem ninguém por você não. Vá-se embora ali. Ninguém ensina nada àquela criança. Ela, como é que se dizem, se cria, né? Sozinho. Então essa criança, ela vai criando mecanismos de autodefesa. Porque ela sabe que ela é só uma criança. Então ela vai encontrar meios para se defender o tempo inteiro. Só que essa criança vai crescer. E ela vai se tornar um adulto, muitas vezes, que está sempre na defensiva. Que não se encaixaria, então, nesse caso, da agressividade? Não necessariamente. Porque a agressividade como vício é uma opção. Você acaba optando mesmo por não ser simpático. Sim, isso. Que sente, inclusive, prazer. Prazer. É um pouco diferente daquilo que Isso é. pode ser também. Aham. O cara está falando ali a agressividade como uma forma de atitude. De E a atitude. gente tem pessoas que só saem para isso. Isso. Elas estão armadas a ponto de qualquer coisa. Isso. Aquela pessoa que a gente conhece, que diz assim, minha nossa, tudo que a gente... Se fulano vier, vai dar problema. Porque fulano vê problema em tudo, né? Porque às vezes a gente tem a agressividade como uma atitude corriqueira mesmo. Como a ambição. Olha o vício. A ambição, o álcool, e aí ela fala de substância, né? O apego material, a avareza que está ligado a esse apego material, a calúnia, muito, o ciúme, a cólera que está ligada a essa agressividade, o fumo, a gula, não é? A inconformação, e aí a gente vê, e levanta um ponto também importante. Lei de justiça, amor e caridade. Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça se inconforma. Né? Para se lutar por justiça é preciso inconformidade. Mas essa inconformidade não pode ser um vício. Acima dessa busca, tem de ter a fraternidade. Né? O jogo, e a gente fique muito atento que nós estamos voltando, né? O cenário do país está muito envolto nessa atmosfera de jogo. Né? Antes que você colhe o quadro, eu particularmente tenho um tio
E durante minha infância, eu via que ele tinha inconformidade e tinha muita agressividade em seus atos em um diálogo. Sim. Eu estudei aqui, eu aprendi aqui que você quer ter razão ou quer ser feliz, né? Muitas vezes precisamos escolher ser feliz e fugir da razão, entendeu? Mesmo que você tenha a razão, entendeu? E ele é muito sucinto, não perdia a razão para ninguém, entendeu? E uma pessoa muito difícil de lidar, até hoje. Está bem velho, está doendo, quase indo, isso. Mas a nossa trajetória é marcada por muitos encontros. E os familiares são os primeiros, né? E aí, nesses encontros familiares, a gente pode encontrar a maledicência, a mentira, a ociosidade, do ficar parado. Né? Às vezes a gente se pergunta, meu Deus, eu já me fiz essa pergunta. De vez em quando eu me faço essa pergunta. Meu Deus, como é que alguém consegue ficar o dia inteiro sem fazer? Eu me pergunto. A gente se incomodou com o E aí, ultimamente eu tenho refletido sobre isso, porque por que isso me incomoda? Me incomoda porque eu estou em outro lugar, né? A gente está em outro lugar, a gente está no lugar de quem não consegue, às vezes, ficar parado. Que também tem que ter descanso, né? Que não consegue ficar parado, mas se a gente se colocar no lugar do outro, né? E o que está sendo oferecido para que aquele lugar de ociosidade não mais exista, né? Você também precisa pensar sobre o orgulho, a pornografia é um vício, a queixa, aquele queixume o dia inteiro, a gente só reclama, vira um vício só reclamar, né? Por isso que, meu Deus, eu estou reclamando demais, vou parar. Acende um alerta, viu? Cientificamente, não só para quem faz a lista, mas para quem está ao lado, está comprovado. Isso, que faz mal, adoece. Né? E saiu, acho que faz pouco tempo, né? Eu li na BBC, né? Que cientificamente comprovado que pessoas que convivem com pessoas que reclamam demais têm mais facilidade para adoecer. Né? Então, olha, se a gente reclama demais, vamos acender a lanterna da vigilância, viu? E dizer não a esse vício. O roubo constitui um vício. Faz uma vez, dá satisfação, dá prazer, e isso é fisiológico. Isso é fisiológico. Aí você faz de novo. Né? E é mediatizado, né? Tem séries aí famosíssimas que mediatizam, né, o roubo. O tóxico, né, substâncias tóxicas, a usura, a vaidade. Eita, que tanta quantidade de vícios. E ela só citou alguns. A vaidade se torna. Então, a minha perguntada de volta por que nadava com no dia da palestra? Ele disse que a língua era endurecida, a pessoa estava alinhado. Eu lembro dessa. Eu lembro, e certa vez também, só para descontrair um pouquinho a gente, que ele falou da vaidade, né? Chamaram Chico Xavier para algum evento, para alguma coisa, e ele estava demorando um pouquinho, né? No quarto, ajeitando lá, né? A peruca. Mas Chico, vai assim mesmo? Não. E vocês não são obrigados a lidar com a minha careca. E não, eu gosto do meu cabelo, deixe, né? Pois é. Refletir. Ela, no nível normal, você cuidar do seu corpo, da sua aparência, isso é perfeitamente aceitável. Aceitável. Da autoestima. Agora, a questão que a gente assiste hoje, a pessoa está tão viciada na vaidade que ela está se deformando. Isso. Por
ela é dependente. O procedimento de harmonização facial, para mim, é e a pessoa isso. acha que ela está bonita, melhor que De seguir padrões de beleza, né? E achar que só se é feliz daquela forma. Tem né? uma modelo que ela foi fazer um procedimento externo. O médico falou: olha, você não tem nenhuma gordura para ir abaixo do abdômen. Ela tem gordura dentro e a clínica pediu para ela assinar um termo onde ela se responsabilizava. Se responsabilizava. Veio a... Ela se acabou num procedimento estética que ela queria tirar do mundo do abdômen. Onde não tinha. Isso é um processo também de formação para a pessoa se ver. Isso. Isso. Um desequilíbrio, né? Psicológico, de você não se ver, né? Tem documentários, inclusive, excelentes, depois a gente pode compartilhar, né? Sobre essa estética da beleza hoje, né? De padronização dos corpos, como se nós fôssemos feitos para sermos iguais uns aos outros, porque o mecanismo da harmonização, por exemplo, é de pressupor um perfil de rosto, de nariz, de queixo, um padrão para todo mundo, sendo que nós somos diversos, né? E essa diversidade que nos traz beleza vem de Deus, exatamente. Deus cria a diversidade para que nós aprendamos com ela, né? Oi, Jacó. O lado mais pejorativo a vaidade, ela é supérflua, porque se existem dois enfermos nubes em uma cama, são iguais. Um é pobre, o outro é rico, o outro é milionário, e o outro é... Ali é a mesma coisa. Passa necessidade, mas são iguais perante o doutor. Por isso que é uma questão do espírito, né? Não tem nada a ver com isso. Pois é. Deixar essa pergunta para o intervalo. A nossa condição moral, a gente não está falando aqui de condição do corpo físico, tá? Não está falando, é a nossa condição moral, quem eu sou de fato, favorece o vício. Então a gente vai para o intervalo de 15 minutos pensando nisso. Tá bom? Até já já. Bom, todo mundo foi lanchar com essa pergunta? Então, pensaram em vocês, na condição moral de cada um de vocês, e se essa condição moral favorece algum vício que a gente tenha, porque, olhe, todo mundo tem um. Será que a minha condição moral favorece? Vamos pensar. Mas e por que a gente está discutindo sobre isso para falar de drogadição e família? Primeiro, por uma questão de condição planetária. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. Está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, de que muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, não é mesmo? A gente ainda se admira. Não é ser frio ao ponto, e isso a gente precisa inclusive refutar, tá? Hoje a gente nem ouve tanto mais, mas há muito tempo atrás a gente ouvia sobre os espíritas, de que espírita não chora, espírita não teme a morte, né? Não vai a velório, né? Não sente raiva, ou quem dera. Mas a gente chora, a gente sente falta do ente querido quando ele desencarna, a gente sofre com o desencarne, a gente tem vícios, sente raiva. Mas e por que então nós somos reconhecidos como espíritas, ou deveríamos ser reconhecidos como verdadeiros espíritas? Alguém lembra daquela célebre frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz, e aí eu vou acrescentar o cotidianamente, para domar as suas inclinações mais. Então não faz vergonha e nem sintam-se diminuídos em dizer, eu tenho sim um monte desses vícios, mas a minha luta diária é contra eles, para comigo mesmo. E nós estamos em um mundo, a condição planetária do nosso mundo é propícia para a nossa condição moral. Nós só estamos aqui porque essa terra que nos acolhe é um hospital. Para cá vêm espíritos que precisam de reajuste. Não é uma totalidade, claro, né? Se fosse totalidade, a gente nem estaria por aqui, né? Não há uma totalidade. Mas os espíritos que vêm para cá, a gente se inclui nisso, né? São espíritos que precisam ser curados. São aflitos. E o mestre diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados, vós que estáis aflitos, porque eu vos aliviarei. E o lugar do alívio é aqui. É aqui que a gente precisa experimentar, mover os mecanismos pessoais que nós temos para nos reajustarmos. Então, essa terra que nos acolhe, acho isso tão forte. Tão forte. Figura-se a terra como um subúrbio. E aí, abre parêntese para a dada época em que esse livro foi escrito, tá? Hoje em dia, a palavra subúrbio, assim como muitas outras palavras, ganharam, nós atribuímos a ela, na verdade, não é um ganho, é uma atribuição marginalizada do termo. Então, hoje a gente usa periferia, né, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, né? Quando os espíritos se utilizaram dessa palavra aqui, era porque de fato era a palavra usual para aquela época. Então, ao ler Kardec hoje, contextualizem. Até porque foi isso que Kardec pediu. E os espíritos também. E o espiritismo só é útil porque ele segue o curso da história da vida, né? E se torna atual o tempo inteiro. É um hospital, uma penitenciária. Ei. Então, quem está aqui nela? Espíritos para reajuste, para reeducação. Somos reeducandos. Então, a gente está aqui para aprender mesmo. É um sítio malsã e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos aqui na Terra. Então, a gente compreendendo onde a gente está, a gente já entende. A nossa condição moral está de acordo com esse mundo que está me acolhendo. E é nisso que a Joana toca. Lembram da pergunta? Lembram da pergunta? A nossa condição moral favorece os nossos vícios. Joana de Ângeles, nesse livro aqui, Conflitos Existenciais, há um capítulo inteiro dedicado à drogadição. E aí ela dedica um capítulo todo à drogadição, a terapêutica de urgência para a drogadição, a definição, vai falar sobre o tabagismo, sobre o alcoolismo, né? Capítulos excelentes, à luz da psicologia profunda. E ela vai nos dizer que na psicogênese, ou seja, na origem psicológica da drogadição, encontra-se um espírito aturdido, inseguro.
Essa é a condição moral de um adicto, um espírito inseguro, aturdido, às vezes revoltado, e que traz do passado aos olhos da pluralidade das existências, uma alta carga de frustrações e de rebeldia. A gente estava conversando, não foi? Agora, um pouquinho antes durante o intervalo, nós somos seres psicossociais, emocionais, históricos, culturais, né? Enquanto espíritos imortais, nós somos um mapa das nossas trajetórias passadas. E tudo que a gente viveu anteriormente está marcado. Se a gente seguiu pelo caminho estreitinho, passando por todas as dificuldades e vencendo bravamente, ou se a gente preferiu naquela determinada experiência pegar um atalho e deixar uma tarefa pendente para a próxima experiência. Foi uma opção, foi uma escolha, um caminho que a gente tomou. Mas quem nós somos hoje é um reflexo de quem nós fomos. Então, alguém adicto, agressivo, e aí a gente pensa, meu Deus, é por isso que o Senhor nos dá o véu do esquecimento do passado. Porque imaginem quão doloroso seria para a gente lutar contra nós mesmos, sabendo que a essência de todo o nosso sofrimento somos nós. Seria muito difícil. Nós não somos irmãos, nós estamos irmãos. Estamos. Exatamente, irmão. Exatamente. Nós somos mesmo espíritos, né? Passando por uma experiência reencarnatória. E essa experiência reencarnatória traz para a gente inúmeras... Então, veja que interessante. Na psicogênese, Joana falou isso aí, porque o corpo, é bom que se diga isso, não dá os vícios a que o espírito se arrasta. Não. Porque tem gente que atribui. A carne é fraca, né? A carne é fraca. Então isso aí acaba de vez. O problema não é a carne, o problema é o espírito. Isso. Porque o corpo não dá impulso violento para aquele que não tem. É isso? O corpo responde aos estímulos. É um veículo de expressão da vontade de si. Isso. Está no Evangelho, né? A carne é fraca. Inclusive, em O Livro dos Espíritos, né? O livro 2 do Livro dos Espíritos do Mundo Espírita todo trata sobre o espírito, nós, e depois as influências, né? Que a gente pode sofrer dos espíritos, diversos eles, que só se relacionam conosco fluidicamente porque nós estamos na mesma sintonia. Né? Que a gente estava conversando, foi mesmo. Então, abrindo um parêntese aqui, a gente, quando a Joana diz na psicogênese da drogadição, há um espírito aturdido, perdido, inseguro, a gente precisa pensar que é esse mesmo espírito que precisa de autoeducação e autoiluminação, consequência da autoeducação. Então, é a gente que precisa fazer o exercício de dizer, isso não dá para mim. Isso aqui não dá. É a gente que precisa perceber que ao ingerir determinada bebida, a gente não está nem falando nos danos ao corpo físico, né? Mas ao ingerir, ao estar ao lado,
e aí já é um outro ponto, mas a gente está falando da questão do beber, né? Enfim. A gente está atraindo para perto da gente, não é o irmão que está na condição de menos feliz nesse momento, assim como pode ser cada um de nós, a depender de onde está nosso pensamento depois, né? Não é o irmão que te acha perdido, não. Não é, não. É a gente que se permite e esses irmãos te acham, porque você permitiu. É como se a gente estivesse em casa e deixasse a portinha aberta. Ele diz isso para as crianças, né? Deixou a porta aberta. Eita, faz tanto tempo que eu queria entrar ali, só vive de porta fechada. Agora eu vou entrar. Né? Então, quando ela diz isso, gente, ela está nos dizendo que as nossas frustrações, as nossas rebeldias são nossas. E são elas que nos levam a buscar algo, né? E existem níveis diferentes de pessoas, então, que podem tombar as malhas da drogadição. Se a gente pensa que a nossa condição moral influencia ou colabora na escolha dos nossos vícios, ela contribui, a gente já viu. Né? Contribui. Existem, então, níveis de pessoas que estão mais suscetíveis ao uso dessas substâncias. Uma vez um aluno me perguntou, um estudante, professora, mas por que, veja a pergunta de uma criança, né? Mas por que numa casa, por exemplo, todo mundo naquela casa consome, só aquele ali que não? Ele diz que não e pronto, né? Que condição moral é aquela daquele espírito? Aí a gente pensa, que papel esse espírito não precisa desempenhar naquele núcleo familiar, aturdido e inseguro. E o inverso também acontece. Muito mais cotidianamente, né? Então, esses níveis diferentes faz com que a Joana, inclusive, faz a gente pensar sobre isso. Que o exercício é para conosco. E aí ela vai nos dizer que os conflitos do lar contribuem. Mas necessariamente, quais são as pessoas? Deixa eu voltar aqui só para a gente não perder o raciocínio. Pessoas que tendem que a gente tem uma tendência primeiro, aquelas que ainda não reconhecem e nem praticam o exercício de autoconhecimento. Porque aquele que se conhece sabe dos seus limites e diz, não dá aqui. Limites e fraquezas. E também as suas potencialidades. Assim, não, eu não vim aqui para isso não. Vim para outra coisa, não sei o que é, mas não é isso. Né? Pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno, inclusive transtornos de aprendizagem, quando não acompanhadas, quando não envolvidas em vibrações e ações de afeto na família, podem buscar em substâncias o consolo, o conforto, o alento que ele não encontra dentro de casa. Aí eu vou quebrar um pouco o que o nosso grande Guilherme ali pediu. Muitas vezes meu pai me magoou e eu procurei alívio. Sim, é isso. E é exatamente isso que a gente está dizendo, né? Porque é a falta de algo que a gente compensa E é sobre isso que a gente precisa pensar, que a Joana chama de terapêutica de urgência. Porque é aí que a gente precisa reconhecer. Se eu uso isso aqui como uma válvula de escape
para tentar suprir isso que me machuca, então eu preciso aprender a lidar com isso aqui. Eu preciso de ajuda para aprender a lidar com isso aqui. Eu disse, não, mas essa situação aqui que me dói, que me machuca, eu não consigo resolver não, eu faço tudo o que é possível, mas não tem jeito. Então, procure ajuda terapêutica profissional para você lidar com você na situação que você encontrou para desviar disso aqui. Viram o caminho? Por isso que a gente começou essa parte com relação consigo mesmo. Porque é com a gente, né? E o lar, minha gente, os conflitos do lar constroem alguém que pode ser futuramente alguém que precise dessa válvula de escape para continuar aqui. Porque não quer ficar em casa, porque não é incluído, né? A gente não vai abrir as pesquisas, né? Mas a gente já sabe, mulheres, pessoas negras, homossexuais, lésbicas, transexuais, todas as pessoas que são as incluídas, né? Já tem dentro da sua própria casa, muitas vezes, a fagulha. E às vezes essa fagulha e a dor de não ser aceito é tão grande que eu preciso de algo para compensar. E aí, a minha condição moral vai me fazer buscar a válvula de escape adequada à minha condição. Tem gente que vai buscar a arte. Tem gente que vai buscar a arte. Tem gente que vai buscar a casa espírita. Chega lá para o atendimento fraterno e diz: o que eu preciso é de trabalho. Se pudesse, morava na casa espírita. E tem gente que vai buscar a droga. E aí a gente pensa, o que é que se precisa fazer? Né? Porque alguém que busca a arte como válvula de escape para lidar com isso aqui, não está no vício. Vocês entenderam? Encontrou a chave, mas é de controle. Aquela situação ali, ela vai permanecer. Entendam que é uma situação de controle? Por isso que a gente diz, procura ajuda quem precisa de ajuda. Não deixe para depois. Não deixe. Se a oportunidade está chegando, se permita a ela. Né? E aí ela diz que os conflitos no lar contribuem expressivamente para a fuga em direção às drogas, às agressões em família, às conversações doentias, a falta de carinho. E na adolescência, gente, duas fases que a gente precisa pensar com muito, mas muito carinho. A adolescência / juventude e a idade que a gente chama de boa idade, o idoso. Gente, há muitos dos nossos idosos buscando os jogos de azar, buscando a bebida, buscando outras substâncias, porque ninguém mais vê utilidade nele dentro da sua própria casa. Aquele que foi tão útil durante tanto tempo, ninguém mais quer sentar perto porque ficou velho. A gente precisa pensar sobre o lugar do idoso na família e que ele também pode ser alguém que vai buscar essa compensação. Aquele joguinho do bicho, às vezes, não, mas eu sempre tive isso, desde criança que eu jogo, né? Que eu jogo. Mas às vezes está lá o neto no celular, a filha trabalhando, fulano sozinho em casa, quando o neto chega, quer mostrar alguma coisa,
quer falar como foi, né, do seu tempo, né? Contar histórias do seu tempo, mas esses meninos não querem saber, né? Aí muitas vezes o que é que vai fazer? Sai de casa, desaparece. Se a gente, como diz, vocês dá um Google, né? Se der um Google e colocar lá o número de idosos que sumiram, é grande, viu? E que buscam uma bebida, fica aqui com os amigos, bebendo, tem nada para fazer em casa, né? A ociosidade, né? Que se transforma no vício, né? E aí chega, então, a gente já está falando, né? Desses aspectos da drogadição na família, mas vem a Lucy Dias Ramos, nesse livro fica de leitura para vocês, Lar, Alicerce de Amor, e ela faz a seguinte pergunta para a gente: o que somos no nosso lar? É o mesmo que aparentamos ser no meio social, na comunidade religiosa ou na rua? Por que ela faz essa pergunta? Porque alguém aqui assistiu uma série perturbadora, inclusive, chamada Adolescência? Professores, evangelizadores, pais, mães, avós, assistam com cautela. Se possível, discutam isso à luz da doutrina espírita. Por que que Lucy traz essa pergunta? Há uma cena, na verdade isso perpassa toda a série, né? O pai que não conhece aquela versão do filho. O filho é um doce, um amor, mas de repente ele é acusado de assassinato. Como assim? E aí, por que ela traz essa pergunta e a gente contextualiza para o tema de hoje? É que a gente às vezes assim, mas meu Deus, fulano usando drogas, eu nunca ia imaginar, mas ele é tão tranquilo, não é? E aí é uma pergunta que os familiares, os cuidadores, aquele que tem, né, a educação nas mãos da família, precisam se fazer. Nós somos a mesma pessoa? Temos o mesmo comportamento? Ou aqui na casa espírita eu faço algo, sou desse jeitinho, aí quando eu for para casa é outra pessoa, quando eu estou na rua é outra pessoa. Porque conduta moral tem a ver com isso. É integridade, né? Integridade. Existem consequências espirituais para o uso de drogas, de substâncias. A gente não está falando das consequências físicas. Isso aí são inúmeras, né? A gente ia passar a tarde inteira aqui trazendo esses questionamentos, né? Existem sim as consequências espirituais. E o Espírito Camilo, nesse livro Educação e Vivências, vai nos dizer que no vasto ambiente do uso de drogas pelo mundo afora, e Camilo sabe bem disso, né? Quem leu, quem chegou a ler pelo menos metade da obra Memórias de um Suicida, sabe. É Camilo mesmo, isso, é Camilo mesmo, aquele escritor português, né? Que teve acesso, né, a drogas. Inclusive ele diz: encontramos um adicto que não esteja filtrando a energia venenosa e viciosa dos comparsas trevosos que por vingança, por simpatia ou por oportunismo comum estão ali, ó, pertinho, e ambos avançam para a loucura. Leiam Loucura e Obsessão, de Divaldo. É um estudo belíssimo sobre. E existe a terapêutica da urgência.
Como então que a gente faz isso? Como? E aí, a gente está quase no finalzinho, né, Guilherme? Já passei os minutinhos. Cadê os jovens? Vocês podem entregar uma a cada um, por favor. Isso aqui é uma tarefa de casa, viu? É uma tarefa de casa. Jovens vão entregar e vocês vão ficar com um também, tá? Quando a Joana fala em terapêutica da urgência, são as ações e os mecanismos que a gente precisa desenvolver em nós para impactar o outro, para lidar com essas situações. E aí a gente volta à lição do Mestre Jesus. Lembram da lição da casa alicerçada sobre a rocha? Lembram? Pois é. Isso. Exatamente. O processo educativo numa família é um investimento divino. A família é um investimento divino. Muito obrigada. Pegaram de vocês. Acabou, foi? Mas anota no celular depois, que eu sei que vocês têm bloco de notas por aí. Mas deu para todo mundo? Que bom. Bom, a família é um investimento divino e nós somos administradores desse investimento. E o mecanismo que a gente se utiliza, os instrumentos que a gente se utiliza para esse empreendimento é a educação. Então é em casa, na nossa família, que a gente tem as primeiras lições de tudo. De tudo. Do que pode, que não pode, do que deve, que não deve, do que faz bem, não faz, né? E aí Jesus nos traz essa passagem, né? E ele diz então que todo aquele que escuta as suas palavras e as pratica, tem que praticar, se assemelha a um homem prudente que construiu e edificou a sua casa sobre uma rocha. Então, todo aquele que ouve os ensinamentos do mestre e as pratica dentro do seu lar, está construindo o seu lar sobre uma rocha. Então, pode vir vento, adversidades que forem, mas aqueles que forem educados sob a luz do Evangelho do Mestre Jesus, não serão os mesmos. Aí a gente diz, oxe, mas conheço muitas pessoas de famílias espíritas que fizeram más escolhas, mas lá na frente. Mas a gente falou que cada um tem o seu livre-arbítrio e a gente viu, né? O conceito, né? Do livre-arbítrio. Mas aquele conhecimento jamais se perderá. A sementinha foi plantada. A sementinha foi plantada. E num dado momento, pelas vias do arrependimento, essa semente vai começar a brotar. Então, o primeiro ponto dessa terapêutica é a educação moral. E ela nos diz em SOS Família que a educação moral, à luz do Evangelho, sem disfarces nem distorções. A conscientização espiritual sem alardes, a liberdade e a orientação com base na responsabilidade. Então, é educar com diálogo. A gente precisa falar sobre isso. Então, quando a criança, o adolescente, o idoso, a mãe, o pai, chega em casa com alguma questão, a gente pensa que o Espiritismo pode me ajudar a lidar com essa situação aqui em casa. Primeiro ponto que a Joana diz é converse abertamente. Está lá, em conflitos existenciais. Precisa se conversar abertamente sobre isso. Ontem nós estávamos lá na Federação Espírita Pernambucana falando sobre morte, né?
sobre o céu e o inferno, né? Um relato de um espírito feliz. E a gente, claro, que passa pelo tema desencarne, né? E a gente precisa educar-se para o desencarne. E falar sobre isso abertamente de maneira simples. Natural, porque é natural. E erros também são para serem discutidos e dialogados em família. Então, não percam a oportunidade do diálogo. Sem alarde, não precisa fazer alarde. Precisa criar caso. Conversa, dialogue. Emmanuel, em O Consolador, foi perguntado sobre: e se o pai e a mãe já tiver esgotado todas as possibilidades com aquele filho, ele pode um dia dizer: entrego a Deus? E aí Emmanuel assim: se esgotaram-se todas as possibilidades de reeducação, pode-se orar. Continuar orando. Aí a gente se pergunta: será que a gente esgotou mesmo todas as possibilidades que estavam ao nosso alcance? Porque às vezes nem a gente sabe que possibilidade a gente tem, para que a gente possa dizer que esgotou todas, né? E aí Luiz Sérgio nos convida a pensar. Luiz Sérgio, um jovem que desencarna jovem e tem uma belíssima missão no plano espiritual de trazer o espiritismo, o cristianismo redivivo para os jovens mais jovens. E ele traz esse trecho no livro Ninguém Está Sozinho, que eu acho muito bacana. E ele diz: religião hoje é considerada caretice. Né? Quantos dos jovens, ou nós mesmo assim, eu não vou não, minha gente, porque eu vou para o centro, tem aula do DIGI hoje. Do DIGI, só quer saber do DIGI, não é? E aí a gente fica pensando: o que me cabe? O que me deixa feliz? O que me completa? O que me faz bem? O que é saudável? Faz mal a gente dizer: eu não vou não, porque eu sou espírita. E dia de sábado tem DIGI. Os nossos irmãos católicos, protestantes, também dizem. Então, às vezes a gente tem certa vergonha, né? Vou não porque eu vou para o centro. Né? Tem uma amiga que diz assim: todo dia tem um negócio do centro. Né? Mas aí ele nos diz isso porque a religião, a gente precisa de religiosidade na nossa casa. A gente precisa da ferramenta do evangelho no lar na nossa casa. Que Meimei diz que abrir a porta para Jesus entrar na sua casa. Né? E aí a gente precisa falar abertamente sobre a educação religiosa com a nossa família e dizer que ela pode sim ser um feliz caminho para aquele que procura sair de determinada condição de viciação, de adicção. Por exemplo, há igrejas protestantes que têm trabalhos consolidados. E a gente até reconhece, aquela pessoa era uma pessoa antes. Você pode nem concordar com a maneira que aquela instituição religiosa educa aquele irmão. Mas você precisa reconhecer que ele é um homem novo. Que para algumas pessoas, a condição moral de alguns espíritos pede, às vezes, uma simples conversa. Aquele espírito vai ouvir: parei, viu, manhã? Não faço mais. Mas para alguns espíritos, para a condição moral de alguns espíritos, é preciso, às vezes, a expressão curta, apertar mesmo o laço. Ele precisa de controle. E aí há muitos que dizem: eu já estive no espiritismo e eu continuei fazendo. Só aqui eu consegui parar.
porque há a proibição. E a palavra proibição, para alguns espíritos, em sua determinada condição moral, é importante. A gente está cada um num lugar diferente. E vai encontrar um mecanismo diferente para sair da atual situação que a gente se encontra. Agora a gente precisa buscar. É o buscar e acharei. A gente pede, tem um caminho para obter, mas a gente precisa da busca primeiro, né? E ele diz que, como dizem aqueles que desde cedo colocam as mãos dos filhos o evangelho, jamais terão esses dissabores. Completando, para encerrar. Nos lares onde todos oram juntos, onde os filhos são educados na doutrina do Cristo, as mães não choram pela infelicidade de ter um dependente do vício em casa. Então, pratiquem o exercício da oração por vocês, pelos outros. Não tendo a possibilidade, mas está difícil, ele não quer. Busque ajuda terapêutica, profissionais adequados. Existem profissionais adequados para isso, né? Para quem está lidando com a situação e para quem vivencia de fato, mas não esgotem as possibilidades de instituir a tua casa um lar de afeto e, sobretudo, à luz do Evangelho. E que o Mestre Jesus, a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações e, sobretudo, em nossas ações. Sobretudo nelas, na prática. Muitíssimo obrigada. E eu vou dizer o que vocês vão fazer com o papelzinho agora. Esperei até o final. Vocês viram que tem uma fita colada, né? Nesse papel, vocês vão escrever. Sejam muito sinceros com vocês. O que em mim colabora para que eu tenha esse vício? O que em mim colabora? O que é que eu tenho dentro de mim que está colaborando para que eu alimente continue com esse vício? Seja lá que for. Aí você vai precisar também buscar que vício é esse. Se você não tem, aí você pergunta como você pode e o que é que você tem que vai ajudar o outro a superar o vício dele, que a gente também é responsável pelo outro. Oi? Pergunta, sim. É a mesma que está lá, né? O que existe em mim que colabora para um vício? Para esse vício, que tem que ser teu, né? Se você não tem, qualquer um, exatamente. Aquele que você diz, meu Deus, eu tenho, é esse mesmo. O que é que você tem que colabora para ele? E aí na casa espírita, existe equipe preparada mesmo para lhe auxiliar, para lhe ouvir e tentar te ajudar. E a equipe da própria casa também pode te dizer, meu amigo, minha amiga, a gente não trabalha sozinho, faz tua parte, procura ajuda profissional também, mas faz tua parte. Então essa fitinha é para você colar, viu? Em algum lugar, para que todos os dias, o vício não é um hábito cotidiano, para que todos os dias tu olhe para o papelzinho, é um sensor. Você, hoje é mais um dia sem tal coisa, e eu estou me vencendo, né? Gente, muito obrigada, muitíssimo obrigada.